Você sabe fazer gestão de riscos trabalhistas? Sabe qual o cuidado necessário ao identificar os riscos em um departamento pessoal? Como fazer com que uma empresa não tenha multas administrativas perante o Ministério do Trabalho? E ações individuais perante a Justiça do Trabalho? Ao falarmos sobre compliance, é fundamental conversarmos também sobre gestão de riscos. E um departamento que apresenta a possibilidade de muitos danos para uma empresa é justamente o departamento pessoal. Nesse nosso encontro de hoje aqui no Café com Compliance, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Todos os pontos que você precisa analisar em um departamento pessoal. Meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou advogada, professora, especialista em compliance e a minha missão aqui com você é te ajudar a dominar o compliance e atingir o reconhecimento profissional. Para que esse reconhecimento profissional de fato chegue, é fundamental que você busque estudo da teoria, da prática e da estratégia, que é como convencer um cliente, como precificar esse serviço. E todos esses conteúdos você encontra por aqui, toda quinta-feira, às 8 horas, no nosso Café com Compliance. Então, voltando aqui para o nosso tema, hoje nós vamos conversar sobre gestão de riscos trabalhistas. Muito tem se falado em compliance trabalhista, em auditoria trabalhista. E qual a diferença que nós temos se quando nós pensamos em um departamento pessoal, nós já sabemos que existem muitas possibilidades de danos. Compliance, resumidamente, talvez você não tenha passado pelos outros conteúdos daqui, é uma metodologia que vem baseada em alguns pilares, como ferramentas de gestão. Então não há do que se falar em compliance sem esses 9 pilares de implementação. Então, quando nós falamos de compliance, claro que nós lembramos de apoio da alta administração, gestão de riscos, controles internos, criação de normas internas, de um código de conduta, canal de denúncias, investigações internas, treinamentos corporativos, investigação de terceiros e o monitoramento de toda a estrutura. Então, se nós lembramos de compliance, imediatamente nós lembramos de uma metodologia. Ao falarmos de auditoria trabalhista, qual a diferença entre compliance, entre assessoria? A auditoria é você analisar dentro de uma empresa as práticas que ela já adota. Então você entra na empresa como se você fosse um auditor fiscal do trabalho, aquele auditor que é empossado ali pelo Ministério do Trabalho, sabe? Então você chega na empresa analisando tudo aquilo que ela já faz, toda a documentação que ela já tem, as práticas que ela já adota, para encontrar dentro da gestão documental, dentro das atividades operacionais da empresa, riscos, identificar riscos relacionados ao direito do trabalho. Então, se nós falamos aqui de auditoria trabalhista, é uma análise de contingências. E o que você faz na auditoria? Identifica um risco e pontua isso através de um relatório de auditoria. Jéssica, tudo bem, eu entendi, mas qual a diferença entre auditoria e compliance? É justamente compreender que o compliance nós precisamos dos 9 pilares. Na auditoria, você está ali somente para identificar as falhas que a empresa comete na gestão de pessoas, na gestão do departamento pessoal. Deu para entender a diferença? Caso não tenha compreendido ainda a diferença, use e abuse dos comentários aqui desse vídeo e eu volto te esclarecendo todas as dúvidas, tá? Estou aqui inteiramente à sua disposição. Falando aqui agora justamente da auditoria trabalhista, o que você precisa ter em mente? Concorda comigo que quando nós falamos sobre direito do trabalho, sobre a gestão de um departamento pessoal, nós temos um excesso de legislações? Nós temos uma quantidade enorme de documentos que precisam ser mantidos ali dentro da empresa. Se nós entendemos que são muitos documentos, são muitas legislações que tratam sobre o direito do trabalho, a gente inclui aqui as normas regulamentadoras, as convenções coletivas, os acordos coletivos, a própria CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho, já traz muitos deveres para o empregador. Se nós lembramos dessa quantidade de leis, essa quantidade de documentos, qual o cuidado necessário para não esquecer de absolutamente nada? Para não esquecer de analisar tudo aquilo que acontece dentro de um departamento pessoal? Método. Metodologia leva você por um caminho mais fácil. E é justamente sobre metodologia de auditoria interna que nós vamos conversar aqui, nesse Café com Compliance de hoje. Antes de nós entrarmos aqui na forma adequada de você auditar um departamento pessoal, eu preciso chamar a sua atenção para o fato de que uma auditoria, embora a princípio pareça que seja somente uma análise documental, é um trabalho chão de fábrica, botina suja. O que significa dizer?
que não dá para você fazer uma auditoria interna em departamento pessoal somente sentado na cadeira do seu escritório. Em determinados momentos, é fundamental que você visite a empresa, que você coloque também os seus equipamentos de proteção individual, entre na empresa para compreender realmente como as atividades são executadas. E por que eu falo isso? Alguns problemas somente serão identificados com a visita técnica. Pode ser que você receba uma relação com uma lista ali de todos os colaboradores da empresa, mas quando você visita a empresa conversando com os colaboradores, perceba que ali existem funcionários sem registros. Um funcionário sem registro apresenta para a empresa a possibilidade de um dano, é algo que deveria constar dentro do seu relatório de auditoria. Ou pode ser então que durante uma visita técnica na empresa você identifique os colaboradores que não estão utilizando equipamento de proteção individual. E isso é a possibilidade de um dano também para a empresa, que deve constar dentro de um relatório. Então não basta, por exemplo, a empresa simplesmente entregar os equipamentos de proteção individual, arquivar ali dentro da empresa a nota fiscal, o certificado de aprovação, tudo aquilo que acontece dentro dessa gestão do departamento pessoal, sem identificar se de fato esses colaboradores estão utilizando esse equipamento de proteção individual. Então deu para compreender quando eu digo para você que a auditoria interna trabalhista, ela não é somente uma gestão documental. Não dá para você auditar uma empresa somente sentado na cadeira do seu escritório. É preciso que você realmente visite a empresa, tá? Essa é a segunda sugestão. Outro ponto indispensável é compreender que para uma auditoria trabalhista ser eficiente de fato, sem deixar de lado nenhum documento, nenhuma legislação importante que rege as relações de trabalho, é fundamental também que você tenha um planejamento. Como iniciar uma auditoria sem saber por onde começar? Como compreender essa quantidade enorme de documentos sem saber em quais pontos você não pode deixar de analisar? E é justamente sobre essa metodologia que nós vamos conversar aqui, agora, nessa aula de hoje. Falando aqui dessa metodologia, aqui no escritório, nós já trabalhamos com a auditoria há mais de 7 anos e dentro dessa nossa ideia de gestão documental, de analisar tudo aquilo que acontece dentro do departamento pessoal, nós criamos uma metodologia dividida em 11 áreas. Isso mesmo, nós vamos conversar aqui sobre 11 áreas dentro de um departamento pessoal que você precisa analisar para não deixar absolutamente nada de lado. A primeira área que a gente analisa é justamente a parte de admissão em contratos. Concorda comigo que para você analisar, por exemplo, férias, 13º salário, folha de pagamento, normas referentes à saúde e segurança no trabalho, você precisa compreender a realidade da empresa? Quantos departamentos a empresa tem? Quais são as funções? Quantos funcionários? O que esses funcionários fazem? Isso acontece justamente nessa primeira área. É onde você analisa todas as questões relacionadas aos contratos e à admissão. Então, será que estão corretos esses contratos? O contrato de trabalho, ele está assinado? Será que o contrato de trabalho, ele condiz com a realidade da empresa? Por exemplo, pode ser que você chegue em uma empresa e encontre ali vários contratos de autônomos. Mas será que de fato existe essa autonomia? Ou será que a empresa contratou um profissional autônomo que na verdade esse profissional de autônomo não tem nada, porque ele tem subordinação, porque ele tem as características de um vínculo de emprego e a empresa está ali diante de um risco altíssimo por fazer uma gestão inadequada desse contrato de prestação de serviço? Será que a empresa verifica corretamente a questão de um contrato de experiência? Tem já essa prática de adotar um contrato de experiência? Às vezes você chegará dentro de uma empresa para fazer uma auditoria trabalhista e verificará que ali existem alguns colaboradores sem registro. E aí quando você fala com a empresa, ela fala para você, não, é só um dia, só estou testando, só estou verificando aqui se dá certo. Não pode um colaborador trabalhar dentro de uma empresa sem qualquer tipo de contrato. Ainda que seja somente um dia, é necessário que tenha um contrato de experiência ou um contrato de trabalho intermitente ou alguma outra forma de relação contratual. Então você analisa dentro dessa parte de admissão. Questão dos contratos, a ficha de registro, o arquivo de documentos, a questão do exame admissional. Será que a empresa tem essa prática? Nós analisamos, por exemplo, as anotações na carteira de trabalho, analisamos a questão da opção do vale transporte.
Fundamental analisar também se a empresa tem algum procedimento que ela já adota na hora de admitir um colaborador, qual que é o procedimento de entrevista, como que ela tem anunciado as vagas de trabalho, será que ao anunciar essa vaga de trabalho, essa vaga não traz alguma característica discriminatória? Então, essas questões são analisadas na etapa de admissão. A segunda área da auditoria que nós analisamos é o controle de jornada. Então, se no primeiro momento nós compreendemos quais são os colaboradores, no segundo momento nós buscamos identificar essa jornada de trabalho. Então, será que de fato a empresa tem uma gestão adequada desse controle de jornada? Eu vou te dar um exemplo que é um erro muito comum e que muitas empresas cometem esse erro. Ao buscar ali o controle de jornada do funcionário, quando você pega esse cartão de ponto, você verifica, por exemplo, que existe um cartão de ponto britânico. O que significa isso do cartão britânico? Você olha o controle de jornada e é como se o funcionário fosse pontual todos os dias. É como se ele entrasse todos os dias às 8 horas da manhã. Será mesmo que existe um funcionário tão pontual assim? Que chega todos os dias exatamente no mesmo horário e que sai todos os dias exatamente no mesmo horário? Então você olha o cartão, tá lá, 8. Horário de saída, 18. Será que realmente essa situação ela aconteceria de fato? Claro que não. Então, qual a interpretação da fiscalização do trabalho? Qual a interpretação da Justiça do Trabalho? Se você utiliza um cartão de ponto como esse, um controle de jornada como esse, como fundamentação de uma defesa trabalhista, esse documento não terá utilidade. É como se ele não fosse válido. Da mesma forma, se um auditor fiscal visita a empresa e analisa esses documentos e encontra o controle de jornada dessa forma, a empresa será autuada, porque é um documento também que não tem validade. Ao analisar o controle de jornada, pontos que você precisa se atentar: intervalo interjornada, intervalo intrajornada. O que significa isso? Aquele intervalo de refeição, ou almoço ou janta, ele está sendo cumprido? Ou será que a empresa não cumpre e paga a hora extraordinária? Ou será que não cumpre e nem paga a hora extraordinária? Aquele intervalo entre uma jornada e outra, será que a empresa respeita esse intervalo dessas jornadas? Se ela não respeita, ela está diante tanto da possibilidade de receber uma ação trabalhista ou uma autuação perante a fiscalização do trabalho. Além dessas questões da verificação dos intervalos interjornada, intrajornada, nós temos também a hora de verificar a hora extra mesmo. Se a empresa tem, por questões habituais, a utilização da hora extraordinária, qual o real motivo dessa hora extraordinária? Será que precisa mesmo dessa hora extra? Se é uma hora extra habitual, a empresa também pode estar diante de um risco desse valor ser incorporado no salário, ou então do colaborador por fazer hora extra todo dia, às vezes passar por um esgotamento profissional. Será que não seria interessante para a empresa abrir uma nova vaga, contratar mais um trabalhador para a divisão dessas tarefas, dessa jornada, ou aumentar um turno de trabalho? Será que de fato existe a necessidade dessa hora extra? O que tem gerado essa hora extra? Será que algum sistema, um software, uma mudança na operação não traria para a empresa uma modificação benéfica para que não haja necessidade dessa hora extra habitual? É justamente analisar todos esses pontos relacionados à jornada. Será que a empresa tem alguma forma de compensação de jornada? Tem banco de horas? Como que anda esse banco de horas? Tem algum acordo por trás? Como que está esse documento? Esse acordo tem validade? Qual que é a documentação para fazer a gestão adequada desse banco de horas? Será que tem feito a compensação no prazo correto? Quando a gente olha para essas situações, nós sempre analisamos os pagamentos a maior e os pagamentos a menor. Ou então, quando a empresa descumpre alguma norma da legislação do trabalho, é algo que você pontua também dentro desse relatório. A terceira área que você verificará dentro da auditoria trabalhista é justamente a folha de pagamento. Então, no primeiro momento, analisamos a admissão, no segundo momento, controle da jornada, e aí nós partimos para a terceira etapa, que é a análise da folha de pagamento. Então, tudo aquilo que nós verificamos no controle da jornada do funcionário, será que nessa folha de pagamento, o pagamento está correto? Existe algum pagamento a maior, algum pagamento a menor? Será que dentro da folha de pagamento nós encontramos ali um salário complessivo? O que significa isso? São inúmeras as situações que a empresa responde perante
a Justiça do Trabalho, porque embora ela pague a hora extraordinária, ou ela pague algum outro tipo de benefício, na hora de colocar na folha de pagamento, ela coloca como um valor único. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário e eu combino com esse funcionário de pagar para ele um salário de R$2.000. Ok, esse foi o salário combinado. Mas ele faz hora extra. Tem ali alguma questão que eu pago referente à convenção coletiva e no final das contas essa remuneração ela chega a R$3.500. Mas quando a gente olha no Olerite, tá R$3.500, mas não especifica que 2.000 eram de salário e o restante tem um benefício, pagamento de uma hora extra, está tudo englobado nesses 3.500, sem trazer ali nesse Olerite a descrição. O que significa isso? Significa que a empresa pode se ver condenada a pagar novamente. Então é algo que ela estava pagando corretamente, mas por não colocar corretamente na folha de pagamento, ela se vê diante da possibilidade de um dano. Então nós olhamos essas questões, a conferência com o controle de jornada, pagamento dos benefícios, as verbas que integram de fato a remuneração para a base de cálculo. Analisamos também aquelas verbas que não integram a remuneração, como os abonos, os prêmios, ajuda de custos, diárias para viagem. Analisamos o piso convencional e as questões de equiparação salarial. Então, ao olhar para uma folha de pagamento, nós analisamos todas aquelas normas trabalhistas que dizem respeito à remuneração, a salário, certo? A próxima área, a quarta área da auditoria trabalhista, é a parte de segurança e saúde. Essa é fácil, né? Só que não. Claro que quando nós olhamos para essa área de saúde e segurança, nesse ponto, nós não exigimos que você seja um técnico em segurança do trabalho ou que você seja um engenheiro de segurança do trabalho, mas pelo menos o básico você precisa compreender. Jéssica, mas o que seria o básico de saúde e segurança do trabalho? Analisar os laudos, analisar, por exemplo, o cumprimento das normas regulamentadoras. Jéssica, mas analisar as normas regulamentadoras não é um papel de um técnico de segurança do trabalho? Sim, mas existem as normas regulamentadoras que são essenciais e básicas para a gestão de qualquer empresa. Então, por exemplo, a obrigatoriedade do SESMIT, do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho. Nós temos, por exemplo, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Será que a empresa tem a obrigatoriedade de ter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Se ela tem a obrigatoriedade, ela tem essa CIPA instituída? Essa CIPA realmente está em atividade? Nós analisamos, por exemplo, a questão de insalubridade, de periculosidade, das normas específicas de cada atividade. Então, se você está analisando uma empresa de construção civil e ela tem andaimes, será que ela está cumprindo a norma regulamentadora de trabalho nas alturas? Então são essas questões. Jéssica, mas eu tenho que verificar ponto a ponto da norma regulamentadora? Isso você pode pedir suporte a um técnico de segurança do trabalho, tá? Área de número 5, FGTS e INSS. Será que a empresa está fazendo corretamente esses recolhimentos? Ou tem feito recolhimentos a maior, recolhimentos a menor? Será que a empresa deixa de fazer esses recolhimentos? Se a empresa, por exemplo, deixa de fazer corretamente esses recolhimentos, ela está diante da possibilidade de vários riscos, não somente com relação à autuação pelo fiscal do trabalho, mas também com relação à possibilidade de um funcionário pedir uma rescisão indireta. É quando o funcionário dá uma justa causa na empresa, porque a empresa não está cumprindo a relação contratual. A área de número 6, nós analisamos as questões de autônomos e terceirização. Será que a empresa do seu cliente, que você está auditando, ela é uma tomadora de serviços? O que significa isso? Que ela contrata uma outra empresa para prestar algum tipo de serviço ali dentro, de limpeza, de portaria, de segurança. Como que ela faz a gestão desse contrato? Ela acompanha mensalmente para ver se essa outra empresa está pagando corretamente salário, está depositando fundo de garantia? Será que esse profissional autônomo, de fato, ele é autônomo? Porque nós falamos nessa área dos riscos de responsabilidade solidária, subsidiária, e a empresa se vê aí diante de cumprir, de se responsabilizar por possíveis danos, por não fazer a gestão adequada dessa terceirização. Área de número 7, você analisará as questões referentes a férias e 13º salário. Quando nós lembramos de férias, será que a empresa está cumprindo corretamente o
prazo para concessão dessas férias, o prazo para pagamento das férias, fracionamento, se a empresa fraciona as férias do funcionário, será que está fracionando conforme determina a legislação? Além da questão de fracionamento, será que a empresa tem aquela política de comprar férias? Nós sabemos que isso de comprar férias apresenta também para a empresa a possibilidade de um dano, por várias questões. Então, às vezes você chega na empresa, está analisando a folha de pagamento, começa a analisar a questão de férias, vai olhar os recibos de férias, está escrito assim embaixo do recibo, ó, comprei 30 dias de férias do funcionário tal. E eles ainda escrevem no próprio recibo. Se um auditor fiscal pega um recibo como esse, a empresa será autuada. Se o funcionário tira uma foto desse recibo, a empresa é processada. Ela não tem essa possibilidade, não somente pela questão da legislação, mas nós lembramos também da saúde mental. Por que as férias existem? Porque é um período de descanso, de saúde ocupacional. Se o funcionário não cumpre, ele pode passar por alguns danos também em saúde mental. Nós falamos aqui, por exemplo, do 13º, dos pagamentos a maior, pagamentos a menor, o respeito ao prazo de pagamento. Será que a empresa respeita verdadeiramente esse prazo de pagamento? Área de número 8, nós analisamos a rescisão contratual. Será que a empresa coleta corretamente a assinatura? Será que ela preenche corretamente essa rescisão? Vou te dar um exemplo muito simples. O aviso prévio, ele começa a ser contado no dia seguinte. Então, se hoje eu aplico aqui no escritório em um funcionário o aviso prévio, olha, estou te dispensando, agora preciso que você comprar o aviso prévio. O aviso prévio não começa a contar hoje, começa a contar amanhã. O que muitas empresas fazem? Na hora de contabilizar esse prazo, começam contando hoje. E aí você pensa assim, mas é só um dia. É um dia que é direito do funcionário. É um dia, pode ser o valor que for. Não é da empresa, é do funcionário. O que significa dizer? Que se um auditor fiscal chega na empresa e começa a analisar essa rescisão contratual e percebe que ela aplica de forma errada o aviso prévio e ela engole, ela tira esse um dia que é direito do trabalhador, como que funciona a autuação? A empresa será autuada. E é uma autuação per capita. Então é por pessoa. É por rescisão que aplica de forma incorreta o aviso prévio. Até pouco tempo atrás, essa questão da rescisão contratual era algo dentro da empresa de uma gestão mais fácil. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, assim como os sindicatos, faziam a revisão dessa rescisão contratual. Muitas empresas não gostavam, falavam, mas eles ficam pegando no pé, você chega lá com a rescisão, eles mudam tudo, você tem que voltar para a empresa corrigir. Pensavam que era um problema. Agora nós não temos mais essa função dentro do Ministério do Trabalho. Então a responsabilidade ela é totalmente da empresa. E o que significa dizer? Antes, de forma preventiva, o Ministério do Trabalho analisava essa rescisão contratual e apontava para a empresa dentro da rescisão qual que era a falha. Então a empresa chegava no Ministério do Trabalho com a rescisão contratual, apresentava para um agente administrativo do Ministério, ele conferia essa rescisão de trabalho e analisava ali, olha, você pagou incorretamente o aviso prévio, nós precisamos computar aqui mais um dia do aviso prévio. Isso não acontece mais, então é responsabilidade da empresa. E se a empresa não se atenta para essas questões da rescisão contratual, ela pode se ver diante da possibilidade de um auto de infração ou de uma condenação perante a Justiça do Trabalho, tá? Com relação à rescisão, cuidados com o prazo de documentação, a correta assinatura, os descontos na folha de pagamento, o cálculo do aviso prévio. E outro ponto importante aqui também é a orientação quanto à dispensa. Aproveita esse momento, orienta a empresa a não fazer uma comunicação violenta. Trabalhe a comunicação não violenta. Mesmo se no final da relação contratual passaram por algum período conturbado, se houve alguma desavença, porque existem colaboradores que procuram a Justiça do Trabalho por conta de R$400 de PLR, e não é pelo valor que às vezes passou despercebido, esqueceu algum pagamento para trás, não, é porque ao serem dispensados pela empresa, tiveram aquele sentimento de injustiça, de eu não fui valorizado, olha o que fizeram comigo, olha a forma que me trataram, eu sou um ser humano, deveriam ter me tratado de uma forma melhor. E a comunicação não violenta, ela gera e ela vem como uma forma de resolução de conflitos, tá? Área de número 9, nós analisaremos a gestão do direito coletivo. Então, será que a empresa
tem algum acordo coletivo? Esse acordo está válido? Está dentro do prazo? Será que a empresa está cumprindo a convenção coletiva? Está respeitando as normas previstas no direito coletivo? Está cumprindo o piso salarial? Será que existe alguma categoria diferenciada dentro da empresa? Será que está seguindo corretamente o enquadramento sindical? Se a empresa estiver com o enquadramento sindical equivocado, às vezes ela está pagando o benefício de uma convenção que ela não deveria. Às vezes a outra convenção é mais benéfica, às vezes a outra convenção tem mais direitos para o trabalhador e ela está deixando de pagar algum fato e o auditor fiscal chega e percebe, por exemplo, que a empresa está com o enquadramento sindical errado. Área de número 10, nós analisaremos as ações trabalhistas já existentes. Então, será que nessas ações trabalhistas, quais riscos que já foram identificados? Quais problemas a empresa já tem sido responsabilizada por esse dano que tem causado? O que tem de risco ali dentro desses processos? Geralmente nas ações trabalhistas você já encontrará os maiores riscos para a empresa, porque já estão em processo. Se estão em processo, provavelmente se um auditor fiscal chegasse na empresa, a empresa também seria autuada. Então, ao invés de celebrar um acordo nesse processo, por que você não busca a raiz desse problema para trazer a solução? Se a empresa tem a prática de acordo, será que está fazendo corretamente os recolhimentos? Será que está fazendo corretamente a identificação desses pontos na hora de celebrar um acordo perante a Justiça do Trabalho? Área de número 11, e não menos importante por ser a última, são as demais questões de departamento pessoal. Então, o que você analisa nessa última área da auditoria em departamento pessoal? Você verifica se a empresa corre algum risco de ser autuada por trabalho análogo ao de escravo. Aí você vai falar assim, Jéssica, nós estamos no século XXI, não existe isso de trabalho escravo. Alguém fica preso, amarrado lá? Não, mas o que acontece hoje com a condição análoga de escravo? E existe muito. Nós temos, por exemplo, a lista suja do trabalho escravo, que é uma lista que a gestão é feita pelo Ministério do Trabalho, e muitas empresas até grandes marcas estão presentes nessa lista. Por quê? O que configura, por exemplo, a condição análoga de escravo? Servidão por dívida. Às vezes o funcionário é caseiro de uma fazenda e a maior parte da remuneração dele fica com o patrão porque todo mês ele pega dinheiro emprestado. Então, se ele decidisse hoje pedir demissão, ele não conseguiria pedir demissão porque ele não consegue pagar a dívida que ele já tem com a propriedade. Então, isso pode ser considerado um dos itens da condição análoga de escravo, porque o funcionário fica preso naquela relação porque ele não tem condições financeiras de sair. Condições degradantes. Às vezes o auditor chega na fazenda, não tem banheiro, não tem refeitório para refeição, e eles consideram como uma condição análoga de escravo. Se o funcionário dorme na propriedade e não tem um alojamento adequado, pode ser colocado como condição análoga de escravo. Então são vários itens, não entregar o EPI. Isso acontece de uma forma muito comum, por exemplo, nas empresas do agronegócio. Então analisar a questão do trabalho análogo de escravo, a questão do trabalho infantil, que também tem gerado muitos problemas para as empresas. Analisar a questão da diversidade, da cota de PCD, da cota de deficientes. Analisar, por exemplo, tudo aquilo que envolve a gestão do trabalho da mulher. Analisar os empréstimos, a autorização para desconto em folha. Tudo isso é importante nessa última área. Então, passei aqui para você 11 áreas da auditoria de um departamento pessoal, para que você tenha clareza de um norte, de um caminho por onde seguir. Jéssica, mas ainda assim são coisas demais, eu sinto que eu não sinto segurança para isso. Se você seguir essa metodologia, agora é só você buscar um aprofundamento em direito material do trabalho e eu tenho certeza que você conseguirá entregar esse trabalho com total excelência para o seu cliente. Se ficou com alguma dúvida sobre essa auditoria trabalhista, fique à vontade para deixar os seus comentários aqui nesse vídeo. Eu sempre respondo comentário por comentário. Além da gestão dos comentários aqui, você também pode falar comigo diretamente pelo Instagram, Responde Direito. E se esse conteúdo foi útil para você, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos demais conteúdos e a gente se vê então na próxima quinta-feira no nosso Café com Compliance. Tamo junto!